Boa tarde, amigo do Orquidarte da Ilta, tudo bem com vocês? Bom, promessa é dívida. Eu prometi estar aqui na fazenda do Eduardo Marques. Seu Eduardo, como vocês sabem, tem mais de 60 anos no cultivo de orquídea. Nós estamos aqui debaixo de uma estufa, das estufas, né, que tem mais de 42 mil orquídeas. E eu vim falar hoje aqui sobre dois assuntos. Um é a questão da umidade e temperatura. Qual a umidade que ele tem aqui para manter as orquídeas dentro de uma umidade padrão, essa umidade relativa do ar, e também a umidade no vaso, e também a temperatura ambiente, né? Quantos graus essa temperatura ela deve chegar. Encosta mais aqui, só aqui nós temos um aparelho. Esse aparelho ele mede justamente a umidade e a temperatura aqui debaixo do orquidário, né? Nós temos o orquidário aqui que é coberto com filme agrícola, que é aquela parte branca, e abaixo você tem o sombrite, né? Então, ô Eduardo, qual a temperatura ideal, qual a umidade relativa do ar para a gente conservar as orquídeas aí para um bom desenvolvimento das orquídeas? Como é que é essa umidade e essa temperatura? Olha, a temperatura a gente não deve deixar passar de 30 graus. A temperatura não deve passar de 30 graus. Se você ultrapassa muito, vai acontecer que paralisa o crescimento da planta também. Então, se passar dos 30 graus... E ela vai entrar em sofrimento, né? Ah, certo? tá. E quanto à umidade relativa do ar? E quanto à umidade, e também não pode deixar descer muito, né? Sim. Se eu deixar a temperatura descer muito, aqui nós não temos esse problema, porque aqui o mínimo que dá é 15 graus praticamente. Sim. Mas a altura aqui é complicado. Se você bobear, dá 40 graus. Dá 40. Né? A região nossa aqui é bem quente, bem né? Quente, bem quente. Então, para essa região nossa que é bem quente, qual a umidade padrão dentro do orquidário? Você a umidade deve ter mais ou menos 70 graus. 70% de umidade. Agora nós estamos ali com... Nós estamos com... 79. 79 e 30 e... Acho que é 79, 32 graus. 33 graus. Nós estamos ali no aparelho, o medidor ali está com 33 graus, né, temperatura, com 79% de umidade relativa do ar. Que essa umidade aí é uma umidade muito boa para o cultivo de orquídea, debaixo aí do filme agrícola e do sombrite. Então nós falamos sobre a temperatura ambiente, falamos sobre a umidade. Agora eu vou estar conversando com o Eduardo Marques um pouquinho sobre as ametistoglossa, principalmente a ametistoglossa tipo, a ametistoglossa mineira, a ametistoglossa baiana. Ele vai falar algumas diferenças e também com relação esse melhoramento genético que está acontecendo com a ametistoglossa áurea, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigadão. Olá, voltamos aqui, estamos aqui próximo das ametistoglossas, né? Que é uma das espécies que o Eduardo também cultiva. O Eduardo cultiva ametista, cultiva valquiriana, varneri, labiata. Um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Não dá nem pra gente saber o que tem, tanta coisa que a gente esquece, né? A quantidade de orquídeas que ele tem aqui. Mas o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das ametistas. A ametistoglossa áurea mineira, Eduardo, ela foi encontrada nessa região nossa? Sim. Ela é de nossa região. As primeiras foram surgidas aqui? No Vale do Mucuri. No Vale do Mucuri, nordeste de Minas Gerais. E ficava assim, é ametista, não é ametista, há sempre essa discussão, porque ela confunde um pouco, às vezes, se for um híbrido, né, poderia ser de gutata. Sim. E se for um híbrido de gutata, é um híbrido natural já há muitos anos e nativa na região, né? Sim. Não é uma planta que foi feita. Então, há sempre essa dúvida de ter a ametista mineira, vai dar em maio mais ou menos, é o período que ela vai florir, e a ametista baiana vai dar mais ou menos em setembro. É um pouco diferente, a pessoa observa que vai confundir, às vezes tem gente que confunde muito. Não, isso é uma gutata, mas é uma planta que não seria gutata e nem seria ametista baiana. Isso está em estudo ainda, tem muita gente debruçada nessas plantas para ver até onde é que ela vai, a área que ela está.
Então existe muitos estudos ainda para saber se a ametistoglossa áurea mineira surgiu através de uma hibridação natural da gutata, ou se a própria gutata surgiu da ametistoglossa mineira, né? Então não tem nada definido ainda na visão. Se a baiana veio da mineira, se a baiana veio da mineira ou se a mineira veio da baiana, a gente está aí nessa dúvida ainda com relação à ametistoglossa. Tem algumas pessoas que defendem que aqui Minas está mais alto, então ela veio de Minas e foi descendo e já pode ter cruzado com outras coisas e acabou virando ou o próprio inseto, né? Sim. Tem uma preferência por determinadas coisas, então houve uma modificação. Através do próprio agente polinizador pode haver a variação, pode ocorrer a variação. Pega um tipo de inseto que tem tendência para determinadas cores, eles vão. Então, assim, para identificar em termos de ametista, você falou que a floração vai ocorrer em maio. E aqui não é mineira, a baiana vai florir em setembro. Eu fui recentemente numa exposição no Jardim Botânico e vi uma ametistoglossa áurea florida no mês de setembro, áurea. Sim. Isso significa o quê? Que houve cruzamento genético? Provavelmente essa pode ser uma áurea baiana. Uma áurea baiana. Da Bahia. Que sofreu cruzamento ou não? Não, nem sempre. Nem sempre. Ela pode ser uma pura, mas áurea, poderia ser uma branca, poderia ser uma pêssego, poderia ser de várias cores. De várias cores. E lá deu então uma amarela, né? Então lá deu amarela. Lá deu amarela. Então lá essa floração em setembro pode ter ocorrido justamente pelo fato de ela ser baiana. Sendo que a mineira floresce em maio. Não é isso? Agora, com essa questão do melhoramento genético, nós podemos também ter uma áurea florindo fora dessas épocas. Não podemos? Vamos supor que eu faço o cruzamento de uma ametistoglossa com uma outra espécie de orquídea. Pode ser que dê uma áurea, mas porém fora da época. Sim. Por causa do melhoramento genético. A tendência da ametistoglossa cruzando com outra planta, ela tem tendência de ter aquele labelo daquele jeito, certo? Sim. E ela puxa muito, tem aqueles lóbulos em cima, de cor diferente. Então ela puxa muito isso se você cruzar ela com determinadas plantas. Então, se você cruzar, vamos dizer, com uma lodiese ou com uma intermédia, você pode puxar algumas plantas bem parecidas com a ametista. Sim, estou entendendo. E algumas pessoas de má fé, às vezes, né, não vou dizer, às vezes nem de má fé cruzou por acaso, qualquer coisa, eles acham que aquilo então é uma ametista, e não seria ametista. Sim. E a gente está vendo, talvez já está acontecendo alguma coisa assim parecida no mercado. Ou seja, você pegando uma catileia, uma ametistoglossa áurea e cruzando com outra espécie de uma planta, podendo sair áurea ou não sair, podendo sair a outra espécie, pelo fato de ser amarela, já coloca como se ela fosse áurea. Tá? Não. Pode ser amarela. Ou branca, ou amarela é a forma de falar, porque o que está em voga agora, amarela mais palha, o que está em voga agora é a amarela. Puxa ela para mais cor. Sim. De sol, um negócio assim, um amarelo mais intenso. Porque a áurea, às vezes, como ele está falando aqui, tem uma áurea mais clara, tem uma áurea mais escura, uma áurea mais sol, um amarelo mais intenso, né? Nem uma flor igual, né? A verdade é essa, nem de tonalidade, nem de forma. Então, né? Sofre variações. Às vezes ela pode começar a ter também com uma cor e terminar com outra. Sim. Né? E normalmente essas áureas, elas dão um rosazinho muito claro no princípio da floração, depois ela pega a tonalidade. A tonalidade. Com 5, 8 dias ela já firma na cor. Quase todas são assim. Né? Tem algumas que não, mas... Tem uma grande maioria que é assim. E tem uma tendência também que às vezes ela dá áurea num ano e no outro ano não dá. Ah, é? Tem isso também. Então é complicado. Eu sei. Quando eu gosto de vender uma planta, eu gosto de vender o cara ver a planta e levar a planta. Porque ele leva, depois há uma diferençazinha de cor, qualquer coisa, ele fala, não, mas essa não é aquela não. Entendo. Dependendo da maneira de você cultivar, pode ter alguma diferenciação. Entendo. Ô Eduardo, e a questão da adubação das ametistas? Como é que se aduba as ametistoglossas? O que ela gosta, né? Em termos de adubação, em termos de regra, essa regra, como é que acontece com as ametistas? A ametista, como quase todas as plantas bifoliadas, elas são muito complicadas porque se você pegar um bulbo, ele é muito fino às vezes. Guarda pouco nutriente. Pouco nutriente, uma planta grande, então ela
perde muita água. Então Ok? ela requer mais umidade, no Ela caso. vai requerer mais umidade. Quando você vai replantar ela fora de época, e ela fica algum tempo sem brotar raízes, Sim. certo? E que às vezes você deixou ela já perder um bocado das raízes, você vai ter que fazer uma poda maior, Sim, ela vai sentir. ela vai sentir. Então, o que eu aconselho para toda planta bifoliada? Só plante quando o bulbo estiver pronto e que ela vai soltar raízes. Entendo. Bulbo novo, pronto, e que vai começar a soltar raiz. Aham. Aí você planta naquela época. Porque aquela As época, bifoliadas, não só a metistoglossa, mas toda orquídea bifoliada. Isso é uma regra para quase todas as plantas, mas Sim. normalmente a bifoliada, se você não fizer isso, você vai perder a planta. Sim, entendo. Certo? Entendo. Tanto que o problema dela é justamente no transplante. Você planta ela o primeiro ano, ela vem com a força total do mato, aí você põe ela, ela vai desenvolver muito bem. Aí na hora do transplante, se você deixar ela perder as raízes, você não volta com ela mais. Eu entendo. Ela dá para trás e para e não vai para frente de jeito nenhum, estagna. E a adubação? Que adubo você usa? Quanto tempo? Olha, eu procuro simplificar o máximo possível. Uhum. E simplificar o máximo possível, eu uso hoje... O menos é mais, né? O menos é mais. E você domina aquilo mais fácil. Aham. Né? Então eu uso o Peter, porque é um adubo importado, que eu tenho certeza que é bom, é provado, quase todos os orquidários usam. O Peter é o 20-20-20? Eu ponho o 20-20-20 porque a planta pega aquilo que ela necessita e o resto ela vai lixiviar. Você molha, normalmente vai embora, né? Aham. Então eu uso o 20-20-20. Hoje eu estou usando os grãozinhos da... Que é um adubo químico. Hoje eu estou usando o adubo químico, que é o Osmocote. O Osmocote também. Porque era o uma Osmocote liberação... também é 20-20-20? Não. Não, já é... 19, eu esqueci o lugar, mas eu uso um pouquinho diferente. Aham. E o Osmocote que também tem os micos, né? Os micronutrientes. Que tem os micronutrientes. Eu uso e ele vai botar 6 meses, porque ele é liberação lenta. Então você põe e você diminui mão de obra, certo? Você coloca no substrato e ele vai liberando lentamente. Quando é uma madeira, quando é qualquer coisa assim, eu pego um pouco de asfalto, põe dentro, faz uma trouxinha de asfalto. Eu não preciso nem barrar nem nada, nem põe em cima do vaso ou penduro, às vezes, perto da planta para ela descer um pouquinho, toda vez que molhar. Asfalto não é para poder. Na hora que eu molho ele aumenta mais a umidade no vaso. E retém também a maneira de eu botar a trouxinha é porque na hora que eu molho a trouxinha absorve os nutrientes do osmocote. Sim, estou entendendo. Da segunda molhada daquela que está na trouxinha desce. Já desce. E já vem outro. Para o substrato. Ok? Estou entendendo. E se você botar só o osmocote, pode passar direto e não ficar. A função dele. Não ficar. Né? Não liberar um pouco de adubo. Galerinha, então, foi um prazer estar aqui na fazenda do Eduardo Marques, espero voltar mais vezes, tá? Um abração no coração de cada um de vocês, curte lá o canal no YouTube, dá um like lá pra gente e vem aqui fazer uma visita ao Eduardo Marques, fazer amizades e levar a orquídea também. É isso, não é isso que é importante, né? Fazer amizade. Cuidar de orquídea prazeroso é isso, não é o dinheiro que... Não dá dinheiro esse trem, dá muito trabalho. Mas é prazeroso porque tem os amigos, todo dia a gente recebe gente aqui, então isso é que é viver. Com certeza. Né? Um beijão no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Obrigado.